Vamos ler aqui, verso 6. Apenas um versículo. É uma pergunta feita aqui nesse salmo, né? Amém? Vamos ler juntos? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Vamos repetir de novo? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Diz assim também. Vivificar é dar vida àquilo que está morto, que está morrendo, né? Vivificar, né? Quando é que se vivifica? Algo que está morto, ele recebe vida, né? Ele em si mesmo não pode adquirir vida, mas alguém acima dele tem que lhe dar vida, né? Esse alguém que está acima dele é Deus, é o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. A nossa condição antes de aceitarmos a Jesus era de mortos espiritualmente. O ser humano é morto espiritualmente, longe de Deus. O que significa morto espiritualmente? Que ele vive uma vida separada de Deus e vive uma vida, um estilo de vida como se Deus não existisse, né? Independente de Deus. Então ele está morto espiritualmente, né? E quando o homem ele ouve a mensagem do Evangelho, tem uma experiência com Jesus, esse homem, essa mulher que está morto espiritualmente, ele recebe vida através do poder do Evangelho. Através da decisão que toma com Jesus, ele recebe vida. Aí ele é o que? Vivificado. E outra palavra sinônima de vivificar é ressuscitado. Louvado seja Deus. Hoje estamos aqui, graças a Deus, porque um dia a mensagem do Evangelho chegou até nós. Jesus foi apresentado a nós, louvado seja Deus. O Espírito Santo falou ao nosso íntimo, convencendo-nos a tomarmos a decisão, reconhecendo que somos miseráveis pecadores e a sentença para nós era a condenação eterna. Mas aí tomamos a decisão, recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, e a condenação é anulada na nossa vida e passamos a ter nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Aquela vida que nós não tínhamos, recebemos da parte de Jesus através da ação do Espírito Santo. Somos vivificados, aleluias, e passamos a viver agora na dimensão de Deus, fazer parte da família de Deus e ter o privilégio de ser chamado filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluias. Então, o que ele quer dizer aqui? É lícito o povo de Deus orar para que ele os avive. Essa vivificação que o salmista estava pedindo aqui é porque o povo tinha se distanciado da presença de Deus, saído fora do padrão de Deus, aleluia, e ali o salmista começa a pedir da parte de Deus uma restauração, começa a pedir da parte de Deus um avivamento, aleluia. Ele tinha consciência, aleluia, de que somente Deus poderia fazer isso, somente Deus poderia vivificar novamente o povo, poderia restaurar novamente o povo e conceder o avivamento que o povo precisava, aleluia. E ele começa a orar, aleluia. Então é lícito o povo de Deus orar para que Deus os avive, tanto individualmente, cada um de nós pedimos, em nossas orações pedimos a Deus um avivamento, cada um de nós individualmente, como um todo, a igreja geral. Precisamos desse avivamento cada dia, cada momento, cada instante. Aleluia. A salvação e a vida espiritual vem de Deus. A salvação e a vida espiritual vem de Deus. E da sua misericórdia, perdão, poder e do Espírito vivificante e do firme propósito de fazermos a sua vontade. Quando nós decaímos espiritualmente ou caímos espiritualmente e as bênçãos espirituais deixam de fluir segundo o propósito de Deus para a nossa vida, devemos com honestidade confessar o nosso estado de pobreza espiritual e orar para que Deus nos avive de novo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Prestar atenção, louvado seja Deus. Quando decaímos espiritualmente e as bênçãos espirituais elas deixam de fluir na nossa vida, segundo o propósito de Deus para a nossa vida, o que devemos fazer?
devemos com honestidade confessar o nosso estado de pobreza espiritual, se humilhar na presença de Deus, confessando o seu estado de pobreza espiritual e começar a buscar a Deus em oração, pedindo a Deus que possa derramar um avivamento novamente na minha vida e na sua vida. Aleluia. E Deus assim fará. Essa foi a pergunta, por isso que ele está falando no verso 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Aleluia. Sem a vivificação, sem o avivamento, irmão, é difícil um homem ou uma mulher se alegrar na presença de Deus. Por isso que precisamos de um avivamento contínuo para nos alegrarmos na presença de Deus. E cada um de nós devemos examinar nós mesmos como se encontra a nossa situação. Amém, amados? Eu queria trazer uma reflexão aqui para a igreja, justamente em alusão a esse momento. Porque querendo ou não, nós somos frutos da reforma protestante. Hoje, a realidade das igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo inteiro é fruto e resultado desse movimento que aconteceu 503 anos atrás. Fruto da reforma protestante. E hoje nós vemos aí as igrejas evangélicas de um modo geral, tanto as históricas, tradicionais, como as pentecostais, que são frutos desse movimento, né? E os 5 pilares que os reformadores defenderam lá para promover a reforma protestante os 5 pilares de toda a igreja que verdadeiramente quer andar de acordo com os padrões bíblicos. Toda a igreja e liderança, ministério que quer andar verdadeiramente de acordo com os padrões bíblicos, ela tem esses 5 pilares como fundamento. A igreja que não tiver esses 5 pilares como fundamento, ela está fora do plano de Deus. Está caída espiritualmente. Está desviada espiritualmente. Aí você me pergunta, quais são os 5 pilares, os 5 pilares que foram primordiais para que a reforma protestante acontecesse? Os 5 pilares eram somente as Escrituras, somente a Bíblia Sagrada, como autoridade suprema de regra, fé e prática e conduta do cristão. Segundo, somente a fé. Louvado seja Deus. O homem e a mulher somente é salvo pela fé em Cristo Jesus. Terceiro, somente a graça. Louvado seja Deus. O ser humano por si próprio ele não pode se salvar. Precisa de uma ação direta de Deus. O que é isso? Graça. Louvado seja Deus. Somente a graça. Louvado seja Deus. Quarto, somente Cristo. Louvado seja Deus. Somente em Cristo o ser humano tem salvação, redenção e reconciliação com Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E quinto, somente a Deus toda a glória. Louvado seja Deus. Esses eram os 5 pilares da reforma protestante. Aleluia. E tem que ser também o fundamento, a base de uma autêntica e verdadeira igreja que procura andar de acordo com as Escrituras. Somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Louvado seja Deus. Foram esses pilares que os reformadores lutaram para poder restaurar dentro da igreja que estava caída naquela época. É por isso que na Idade Média é conhecido lá naquele período da Idade Média, foi conhecido principalmente para quem estuda história geral, foi conhecido como a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque a igreja que Deus tinha constituído para ser a luz nas nações, para resplandecer a luz sobre o mundo, estava mergulhada nas trevas. A igreja estava mergulhada nas trevas. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele começou, pelo seu Espírito Santo, começou a levantar homens e mulheres dentro lá do meio da igreja romana, começou a levantar homens e mulheres para poder fazer um movimento de reforma. Louvado seja Deus. Apesar de ter que pagar, muitos pagaram com a vida por conta disso, porque a igreja perseguiu, né? A igreja naquela época, as autoridades religiosas daquela época perseguiram e mataram, massacraram aqueles que procuravam se levantar para trazer de volta os valores bíblicos novamente, né? Aleluia. E o alto clero da igreja romana, aleluia, se incomodava, né? Porque todos aqueles que se levantassem contra a autoridade da liderança da igreja, da cúpula romana, era sentenciado à morte, queimados vivos, ou mortos, afogados, né? Ou decapitados,
Assim foram muitos servos de Deus martirizados por conta de defender os valores da palavra de Deus e serem fiéis a Jesus. Aleluia. Mas o sangue que eles derramou não foi em vão. Aleluia. Hoje nós vemos um resultado aí, aleluia, da reforma protestante. A igreja aí. A igreja, louvado seja Deus, marchando na terra, aleluia, proclamando a palavra de Deus. Aleluia. E o que foi a reforma protestante? A gente trazer um pequeno resumo aqui dentro, que a hora não permite, que a hora não nos permite aprofundar muito. Mas a reforma protestante, ela foi uma tentativa de restauração do verdadeiro cristianismo. Ou seja, o retorno à doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Retornar à doutrina dos apóstolos. Atos 2:42 diz o que lá? E perseverava no que? Na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. Amém, irmãos? O que aconteceu no decorrer da história? A igreja, infelizmente, ela deixou de perseverar nos ensinamentos. O que era a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos que os apóstolos aprenderam do Mestre Jesus e repassaram para a igreja. Se tornaram fundamentos da igreja, doutrina dos apóstolos. Mas com o passar do tempo, ao longo da história da igreja, a igreja ela foi se distanciando dos ensinamentos dos apóstolos, dos padrões bíblicos. De pouco, isso não foi da noite para o dia. Aos poucos, gradativamente, a igreja foi se distanciando dos padrões originais da palavra de Deus. E quando a igreja, o crente se distancia dos padrões originais da palavra de Deus, com certeza, aleluia, vai vir a morte espiritual, a decadência espiritual, o desvio espiritual, a morte espiritual. E numa situação dessa, somente a intervenção de Deus direta na vida do homem, da mulher ou da igreja pode mudar o quadro da situação. Aleluia. Mas Deus está falando conosco aqui nessa noite. O Espírito Santo está presente. Aleluia. E se nós tivermos uma condição de decadência espiritual, aleluia, de frieza espiritual, de enfraquecimento espiritual, hoje é noite de você clamar a Deus em oração e pedir: Deus, me ajude, envia o teu Espírito Santo, intervém de uma maneira sobrenatural na minha vida e me dá a restauração que eu preciso, me dê o avivamento que eu preciso, porque do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Mas é preciso que haja uma iniciativa e o desejo de uma mudança na sua vida. E essa mudança ela começa com a decisão da parte do homem e da mulher. Aí Deus intervém, Jesus intervém, o Espírito Santo intervém e faz um milagre na vida do homem e na vida da mulher. Aleluia. Além de ser um marco histórico, a reforma protestante, de ser um marco histórico para a igreja de Cristo na terra, a reforma protestante ela impactou o mundo naquela época, na área política, na área econômica e na área social. Não é somente um marco histórico importante para a igreja, mas ela impactou a área da política, da economia e da sociedade naquela época. Mudou muita coisa. Aleluias. Aleluias. Para você ter uma ideia, um dos frutos da reforma protestante é que na época, antes da reforma, aleluia, somente os líderes da igreja romana tinham acesso à educação. Tinham acesso à educação e às grandes universidades. Só o alto clero da igreja romana tinha direito à educação. Aleluia. A maioria da população na época, aleluia, antes da reforma, tudo era analfabetizado. Não tinha condição para ler nem escrever. Aleluia. Mas com o advento da reforma protestante, um dos lemas dos reformadores e pré-reformadores era o quê? Dar a Bíblia para o povo. Louvado seja Deus. Mas para dar a Bíblia para o povo, precisa se investir na educação para alfabetizar o povo, para que o povo saiba ler e escrever, e assim quando chegar as escrituras na mão do homem e da mulher, e ele começar a ler a palavra na sua língua, as verdades de Deus vão libertar esse homem e essa mulher. E com o advento da reforma protestante, começou a se investir, começou a se pregar. Qual era um dos lemas da reforma protestante dos reformadores? Defendiam a educação universal, aleluia, integral e para todas as pessoas. Educação,
Aleluia. Ensinamento para o povo. Porque até aquela época da reforma, aleluia, as Bíblias Sagradas, ela não, onde chegava a igreja romana, nos estados das nações que eles dominavam, aleluia, a Bíblia lá era traduzida somente no latim. E quem tinha acesso para ler latim, quem sabia ler latim, informação no latim, era só o alto clero da igreja romana. Então nas nações onde estava a igreja romana, não tinha a Bíblia traduzida na língua do povo. Se era a Alemanha, não tinha a língua no alemão. Se era na França, não tinha a Bíblia na língua francesa. Se era na Inglaterra, não tinha a Bíblia Sagrada na língua inglesa. Aleluia. E isso era uma forma, aleluia, da igreja romana manipular o povo, para que o povo não tivesse acesso às Escrituras Sagradas. Porque Jesus disse que as Escrituras Sagradas, ela traz vida. As Escrituras Sagradas traz liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E a igreja romana estava desviando-se do padrão, porque estava privando o povo de ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas os reformadores combateram isso e veio a reforma, trazendo educação, trazendo escola. Aí nós vemos grandes universidades. Depois da reforma, grandes universidades foram abertas, escolas foram abertas por todo lado. Porque qual era o lema dos reformadores? Levar a educação para o povo. Tem que dar escola, dar estudo para o povo, para eles lerem, aprender a ler e escrever, e aí dar um exemplar da Bíblia Sagrada na língua deles, para eles lerem a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! A reforma protestante ocorreu na Europa no século XVI, ou seja, 31 de outubro de 1517. Ontem foi 31 de outubro, 1517. Naquela época, o que aconteceu? Naquela época, densas trevas cobriam a igreja, por conta dos desvios perpetrados por seus respectivos oficiais, seus doutores, e também por aqueles que professavam a fé popular. O desvio invadiu a igreja. Foi um tempo de total declínio, decadência do ponto de vista espiritual e moral. Foi uma decadência total da igreja. Aleluia. Saímos fora do plano. Porque Deus constituiu a mim e a você, a igreja, para ser o quê? Mateus 5,16, para ser o quê? Vós sois a luz do mundo. Mas infelizmente na Idade Média, o que aconteceu com a igreja? A igreja estava cumprindo esse papel que Jesus outorgou a ela, quando fundou ela? Não, a igreja estava mergulhada nas trevas. Estava totalmente fora do padrão que Deus tinha estabelecido. E Deus constituiu a mim e a você para nós refletirmos a luz de Deus, a luz de Cristo nessa sociedade que está mergulhada nas trevas. Por isso veio o advento da reforma, um avivamento para restaurar a igreja, a posição que Deus tinha criado ela lá no dia de Pentecostes, quando formou ela. Restaurar a igreja, a sua posição. Vocês têm que ser luz. Eles estavam distanciando do plano. Aleluias. É por isso que a gente vê que naquela época foi chamada de Idade das Trevas, porque a igreja saiu fora do plano de Deus. Mas graças a Deus, Deus sempre intervém na hora certa, Ele tem controle de todas as coisas. Aleluia. Filipenses 2,15 diz lá, para confirmar isso, a responsabilidade de nós brilharmos nesse mundo que nós estamos vivendo. Não brilhar, refletir a luz de Cristo na nossa vida. Veja aí, Filipenses 2,15. Aleluia. Fácil não vai ser, mas nós temos a presença do Espírito Santo para nos ajudar. Veja aí, Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha aí. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha aí, brilhar como astro no mundo. Quais são os astros aí do sistema aí? O sol e as estrelas, eles brilham, refletem luz. A lua, as estrelas e o sol. Ele está falando aqui, você viver um viver irrepreensível, sem culpa nenhuma. Aonde? No meio de uma geração corrompida e perversa. Gente difícil de se lidar.
pessoas difíceis de se lidar. Mas Deus está falando aqui, resplandeça no meio deles como um astro, reflita a minha luz, a luz do Evangelho, a luz da minha palavra. Amém, amados? Aleluia. O que aconteceu? Por causa desse desvio, como consequência, os ensinos bíblicos distorcidos passaram a fazer parte das doutrinas da igreja. Ou seja, ensinos bíblicos distorcidos, errados, começaram a se infiltrar e fazer parte dentro da igreja. Aleluia. Os sacerdotes adotaram a corrupção e toda espécie de abuso nas suas práticas pessoais e eclesiásticas. Olha aí a situação. A identidade reformista, ou seja, a igreja, ela foi perdendo a identidade da igreja. E a reforma protestante, ela veio com esse propósito de trazer uma restauração da identidade da igreja, aleluia, no mundo. Qual é a nossa identidade? Para que foi que Deus constituiu a igreja? Por que Deus estabeleceu a igreja? Por que Deus formou a igreja? Qual o propósito? Aleluia. E aqui vemos a identidade reformista. A falta de consciência relacionada à identidade reformada pode ser trágica para a igreja e para todos que professam a fé evangélica, né? Temos que ter consciência da nossa identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Não há como negar a genuinidade bíblica, aleluia, dos ensinos dos reformadores. Os ensinos que os reformadores defendiam e proclamavam eram genuinamente bíblicos, estavam embasados na Bíblia. Louvado seja Deus. Portanto, nós devemos fidelidade aos ensinamentos que os reformadores nos legaram. Suas doutrinas sobre a singularidade da fé e da graça, e sobre a salvação oferecida a todos. Eles defendiam isso, a singularidade, aleluia, da fé e da graça, sobre a salvação oferecida a todos, sem qualquer intermediação, mas unicamente por meio do sacrifício do Senhor Jesus. É isso que os reformadores defendiam. A salvação unicamente por meio do sacrifício de Jesus. São pilares dos quais não podemos nos afastar. São pilares que a igreja não pode se afastar. Infelizmente estamos vivendo um tempo que, se nós meditarmos hoje, após 503 anos da reforma, e vemos fazer uma visão geral sobre como é que está a igreja, as igrejas hoje, é preocupante. E aí o Espírito Santo começa a falar em nossos corações. Precisamos orar para que Deus promova uma nova reforma na igreja. Porque do jeito que está indo as coisas, se nós não tomarmos cuidado, vamos voltar ao mesmo sistema daquela época. A igreja vai mergulhar nas trevas novamente, porque está saindo dos padrões originais. Mas Deus está falando conosco essa reflexão para a gente se conscientizar e analisar nós mesmos. Como é que está nosso cristianismo hoje? Como é que está a nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo? Aleluia! Louvado seja Deus. Reafirmar nossa identidade como igreja do Senhor. A igreja é corpo de Cristo na terra. A igreja é noiva de Cristo na terra. Nós temos um noivo, o noivo é Jesus. E a noiva, ela deve demonstrar fidelidade ao seu noivo, aleluia, e não se contaminar com outros amantes do mundo que estão aparecendo. Temos que reafirmar a nossa aliança, a nossa fidelidade com o noivo, Jesus, que morreu na cruz derramando o seu sangue por amor da noiva, aleluia, por amor da igreja, que é eu e você que estamos aqui nessa noite. E não quebrar a nossa aliança por causa da sedução e da beleza dos amantes que estão aparecendo aí fora, para seduzir a mim e a você, para desviar do caminho, para desviar do padrão da palavra, aleluia, quebrar a aliança que um dia nós fizemos com Jesus, que nos resgatou. Aleluia. Mas nessa noite Deus está falando, reafirme a tua aliança comigo. Aleluia. Nós temos que reafirmar quem somos nós em Cristo, nessa sociedade corrupta, imunda e imoral que nós estamos vivendo. Deus constituiu a igreja para ser luz, para brilhar nas trevas desse mundo. Deus constituiu a mim e a você
para influenciar essa sociedade que nós vivemos com os valores das Escrituras Sagradas, com os valores da palavra. Não é ao contrário, o mundo influenciar a igreja, mas a igreja, você cristão, influenciar o mundo aí fora com os valores do reino de Deus, com os valores da palavra. Mas para isso precisamos estar com a nossa vida pautada nas Escrituras. Nós temos que estar na palavra, e a palavra tem que estar dentro de nós. Jesus disse em João 15: está em mim e eu em vós. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, vocês orarão e o Senhor responderá e concederá a vossa petição. Mas nós temos que estar na palavra e nós temos que estar em Cristo. Se você ainda não está na palavra e não está em Cristo, hoje é noite de decisão. Até o término desse culto, você pode tomar uma decisão para o Senhor e receber nova vida em Cristo Jesus. Oh, aleluia. A perca dessa identidade tem levado a igreja a toda sorte de desvio. Olha, a perca da identidade da igreja tem levado a igreja a toda sorte de desvios doutrinários, ventos de doutrinas, modismos e esfriamento espiritual. Começa a ter uma visão aí do que a gente tem visto no meio evangélico. Realmente tem acontecido isso ou não tem? Desvios doutrinários, ventos de doutrinas, modismos e esfriamento espiritual. Aleluia. Precisamos começar a orar. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa igreja. Tenha misericórdia do ministério. Tenha misericórdia de nós. Deus, derrama um avivamento. Derrama um avivamento, Senhor. Derrama um despertamento, porque estamos precisando. Eu preciso com urgência, Senhor. Precisamos de um avivamento. Precisamos de despertamento. Precisamos de uma nova reforma. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para incendiar a igreja, para incendiar essa sociedade com os valores da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Comece a orar. A igreja como precisa começar a orar. E quem sabe não seja você mesma, você mesmo, que Deus vai levantar para promover um grande movimento nessa sociedade das igrejas que estão saindo, distanciando do padrão de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quais alguns fatores que levaram à reforma? Quais alguns fatores? A hora já foi, né, irmãos? Quais os fatores que levaram à reforma? Na área litúrgica. O que é a área litúrgica? Que se diz respeito ao culto dentro do templo. O que aconteceu? Antes da reforma, a igreja passou a por um processo chamado clericalização da liturgia. Antes da reforma, a igreja romana, ela clericalizou a liturgia. O que é isso? O clero era formado. Quem era o clero? Era formado por todos os sacerdotes, bispos, padres, cardeais e papas. Isso é o clero que está falando aqui. O povo nessa configuração era mero espectador. É só eles que manipulavam lá no culto. É só a cúpula romana é que comandava e manipulava e administrava o culto. O povo, que eram os fiéis que iam para poder participar lá, eles eram só espectadores, não participavam de nada. Não havia qualquer participação dos leigos, os fiéis, no serviço do culto, nas igrejas. A centralização das atividades eclesiásticas negava o sacerdócio universal dos crentes mencionado por Pedro. Essa clericalização da liturgia do culto começou a negar uma das principais doutrinas da Bíblia, a doutrina do sacerdócio universal em Cristo Jesus, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, pela fé em Jesus, eles se tornam sacerdotes espirituais aos olhos de Deus e têm condições agora de ministrar na casa de Deus também, como vai cultuar. Não precisa de um intermediário, porque em Cristo Jesus agora todos somos constituídos sacerdotes. Ou seja, você não precisa de alguém para chegar até Deus, porque você agora, através da fé em Jesus, é um sacerdote. Aleluia. E através da obra que Jesus realizou na cruz,
você pode ter acesso direto ao trono da graça, aleluia, para buscar a presença de Deus. Não precisa de ir a alguém, como a igreja romana ensinava. Você tem que ir a alguém. Se você não for a ele, você não tem acesso lá no céu. Nem a sua oração é respondida, você não recebe nada. Não. Agora em Cristo Jesus, você e eu temos acesso direto. Você podemos orar em qualquer lugar em Cristo Jesus, e você como sacerdote, a sua oração chega lá, à presença do Senhor. Aleluia. 1 Pedro 2,5. Vocês são constituídos sacerdócio santo. Está lá. Em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,5. Sacerdócio universal dos cristãos. Aleluia. Outro fator que levou à reforma protestante, fator doutrinário, o desejo desenfreado do clero de converter as massas pagãs, ou seja, o clero romano tinha um desejo bem descontrolado de converter as massas pagãs. Eles queriam converter as massas para os templos e as catedrais ficarem lotadas, cheias. Encher os templos. E com esse sentimento, esse desejo de encher, de buscar as massas pagãs e trazer, aleluia, para os templos, para as catedrais, o que aconteceu? Levou o clero ao relaxamento em relação aos princípios bíblicos. Eles queriam encher. Aí, com esse desejo de querer encher, foram relaxando e deixando de lado os princípios bíblicos e foi recebendo o povo. Venha, venha. Aí eles ficaram, oh, coisa maravilhosa, está cheio demais, está lotado. Mas foi deixando de lado os valores bíblicos. Foi relaxando. Por que isso? Porque eles queriam números, quantidade, aleluia. Porque o povo vindo ia aumentar o quê? Ia aumentar as contribuições de questão de financeiro, para enriquecer cada vez mais o clero, a cúpula romana. A preocupação com o crescimento em números, para poder tirar mais do povo, dos leigos que não tinham conhecimento da palavra, porque só o clero tinha acesso à palavra, aí tinha mais condição de tirar do povo. Aleluia. Aí foi relaxando, deixando de lado os valores bíblicos. Quantas igrejas, trazendo para hoje, quantos movimentos estão se preocupando agora em que encha-se os templos e relaxa, deixa de lado os padrões, os procedimentos e as normas bíblicas. Aleluia. E com isso o mundanismo invade a igreja, a imoralidade invade a igreja, né? Venha como está, fica como está e fica pior do que está. Não, venha como está, seja transformado e se torne uma nova pessoa em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Práticas idólatras e profanas passaram a fazer parte da liturgia da igreja. Aí foram introduzindo práticas idólatras e profanas, foram colocando dentro do culto, né? A igreja então começou a ensinar os fiéis a adoração aos anjos, adoração aos santos, adoração à imagem de escultura, adoração a ídolos, em franca oposição ao que está registrado na Bíblia. Êxodo, capítulo 20 e verso 4. Deuteronômio, capítulo 5, verso 6 ao 9. Aí a igreja começou a ir de encontro com o que estava escrito na Bíblia Sagrada. Terceiro, declínio moral do clero. Declínio moral do clero. A igreja teve um vínculo estreito com os governantes, ou seja, naquela época a igreja era unida com o Estado. Igreja e Estado, igreja e política se uniram, eram unidos naquela época, antes da reforma. E essa união desencadeou toda espécie de corrupção entre o clero da igreja romana, a liderança da igreja romana e os governantes das nações. Era unido, tudo unido a igreja. A igreja mandava um monte de coisa. E isso contribuiu para a corrupção invadir a igreja. Aleluia. Algumas práticas em rota de colisão frontal com a palavra de Deus passaram a ser vistas como normais. Tais como, quais eram as práticas? Simonia. O que era a simonia? Compra e venda de cargos eclesiásticos em benefício espiritual, como indulgência e sacramento. Comercializar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, e comercializar cargos dentro da igreja. Simonia, pecado da simonia. Segundo, nepotismo. Aleluia. Começou a se nomear pessoas a cargos eclesiásticos dentro da igreja romana
pelo grau de parentesco, desconsiderando a vocação ou a competência. Começava a se separar pessoas porque ele é parente de fulano de tal, então vamos botar ele aqui para assumir uma liderança. E a pessoa muitas vezes não tinha vocação nenhuma para aquilo, nem competência nenhuma para assumir nada dentro da igreja do Senhor, mas porque era parente familiar, era introduzido dentro da cúpula romana. Nepotismo, que era uma política, aí é crime, não é isso? Dentro da política, nepotismo é crime. Mas acontecia isso dentro da igreja romana naquela época antes da reforma. Louvado seja Deus. Terceiro, o absentismo, ocupação de um cargo eclesiástico em que as atividades são exercidas por intermediários, não pelo nomeado. Aleluia. A igreja era tratada como comércio e meio de produção de riquezas. Olha aí, vê a situação. Cada bispado, cada sede eclesiástica era visto como potencial de arrecadação financeira. Brigavam. Tinha líderes da igreja romana que ficavam brigando para ver quem arrecadava mais dinheiro. Né? Bispo brigando, cardeal brigando um do outro lado, papado brigando do outro lado. Né? O que passou a motivar severas disputas entre os cardeais, bispos e papas, como também entre duques, condes e príncipes e reis. Havia uma guerra para ver quem adquiria mais riqueza material. Então, quais os fatores que causaram a reforma? A incapacidade da igreja responder aos anseios sinceros do povo. A igreja estava incapaz de responder aos desejos sinceros do povo. O povo estava com fome, o povo estava com sede naquela época. A igreja, infelizmente, não conseguia responder aos anseios do povo que estava sofrendo. Pelo contrário, a igreja só estava querendo tirar mais e mais do povo. Segundo, os desvios doutrinários da conduta do clero. Os desvios. Com isso, para nós finalizarmos, durante a Idade Média, séculos 13 ao 15, começaram a surgir movimentos populares que clamavam por mudanças e por reformas no sistema religioso da época. Começou a se levantar homens, movimentos que começaram a clamar por mudança. Não pode continuar desse jeito, tem que ter mudança. Começaram a clamar por mudança e por reforma no sistema religioso. E aí veio o advento da reforma protestante. E aí vemos o resultado, né, irmãos? Amém, igreja? Amém. Mas isso é uma reflexão para a gente se conscientize de quem nós somos em Cristo Jesus. Qual o papel da igreja? Qual o papel, a missão da igreja no mundo, na terra? Mas para a gente cumprir essa missão, a gente tem que permanecer fiéis a esses valores aqui. Não podemos abrir mão desses valores. Como a igreja romana está aí, infelizmente. Isso é história, irmão. É história geral. Quem estuda história geral sabe do que eu estou falando. Se você pesquisar mais, você vai ver os horrores que aconteceu aí, de pessoas que começaram a se levantar contra os desvios da igreja e da liderança e pagaram com a vida. Mas graças a Deus não negaram a fé, permaneceram fiéis a Jesus, permaneceram fiéis às Escrituras. Martinho Lutero foi ameaçado de morte, ele foi levado para ser julgado, e lá diante das autoridades diz: olha, nós vamos perdoar você, absolver você, e você vai continuar aqui na igreja romana, mas vocês têm que negar tudo que você está falando. Você tem que negar tudo que você está pregando aí, defendendo, está se levantando contra a igreja, contra o clero. Aí Martinho Lutero disse: infelizmente eu não vou contra a minha consciência. Eu vou permanecer fiel às Escrituras Sagradas e não nego aquilo que eu defendo. Louvado seja Deus. Nessa noite, qual é a tua resposta nessa noite? Você vai seguir a tua consciência, vai permanecer fiel às Escrituras, ou vai abrir mão das Escrituras, aleluia, e partir para aquilo que agrada ao mundo? É noite que nós examinarmos como está a nossa situação, como é que está a nossa vida espiritual, a nossa identidade como crente. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude nessa noite. Amém? Eu queria trazer uma biografia aqui de um pré-reformador, mas em outra oportunidade a gente traz, sobre John Wycliffe,
que Deus levantou para poder fazer uma grande obra na Inglaterra. Traduzir a Bíblia para o inglês lá, para dar a Bíblia na língua do povo inglês que não tinha acesso à Bíblia Sagrada. E foi perseguido. Pagou com a vida. Porque a igreja romana não queria que a Bíblia fosse traduzida para o inglês. A Bíblia lá na Inglaterra era tudo em latim. O povo falava inglês. Como é que eu vou ler a Bíblia em latim se eu falo inglês? Aí Deus levantou o John Wycliffe para começar a fazer a tradução da Bíblia Sagrada para a língua dele, do país dele, inglesa, para o povo ter acesso às Escrituras. Trazendo para hoje, quando nosso país foi colonizado pelos portugueses, que seguiam a igreja romana, a religião da igreja romana. Aqui era o quê? As práticas eram tudo o quê? Latim. Não é tudo latim? Como é que o povo ia entender as coisas em latim se o povo falava português aqui no Brasil? Manipulação. Mas graças a Deus a reforma protestante veio para acabar com essas coisas, para dar a Bíblia para o povo, para hoje a gente ter acesso à verdade. A verdade nos libertou e hoje nós estamos aqui nessa luz. Deus nos abençoe. A sua filha Romana. Amém. Glória a Deus.